Fala galera, o tema é Batizando o Mundo, parte 3 com fogo. E o que acontece? Primeira coisa que a gente tem que entender é uma passagem onde a Bíblia ela ensina por intermédio de Deus. E a gente não pode esquecer isso de forma alguma. A Bíblia diz que quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Agora, existe etapa, padrão de trabalho de Deus. Eu preciso entender como esse padrão funciona para que de repente eu entenda alguma coisa. Quando a Bíblia ela fala sobre a questão do batismo, aí ela fala que primeiro é necessário que de repente alguma coisa aconteça desse tipo. Primeiro, o batismo no fogo, ela tem uma razão. Ela primeiro tem que acontecer o batismo de fogo ou da água, como você quiser. Só que eu estou falando do batismo dos homens. Fogo é juízo. Batismo da água, ela tem por consequência o fogo, é o juízo de Deus. Por quê? Porque a gente vai estar seguindo um evangelho segundo os padrões do homem, não de Deus. E por consequência vai trazer prejuízo para a gente, não tem para onde correr. Então a forma, o padrão de Deus de trabalhar, geralmente ele traz uma sequência. Jesus uma vez ele disse a seguinte frase, ele disse que quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai dizer mais, ele diz que todos aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas é o mesmo Jesus que diz também que não devemos lançar pérolas aos porcos. Talvez você pense que Jesus tenha usado uma palavra que talvez ele tivesse de alguma forma, diminuindo alguém ou sei lá, fazendo com que aquela pessoa não fosse merecedora. Não era nada disso. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, que se uma pessoa, ela primeiro não for convencida pelo Espírito Santo, ela não está preparada para chegar até Ele. E é óbvio que, como a própria Bíblia diz, e Ele falou através da parábola, que não se coloca vinho novo em odre velho. Já expliquei que vinho representa as palavras dele, o novo Evangelho. E o odre representa a consciência. Se uma pessoa ela ainda não for de fato transformada, não adianta que ela não vai receber, ela vai estar questionando. Por quê? Primeiro porque ela não vai entender. Jesus, quando ele estava com os discípulos, ele dizia, eu tenho muito para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar, ou seja, vocês não têm capacidade de entender. Paulo, ele falando, ele diz o seguinte, que ele estava utilizando de palavras, na verdade, que ele estava comparando como leite. Eu tenho dado leite para vocês porque vocês não podem suportar comida mais forte, ou seja, crianças espirituais. Então, quando de repente você pega uma pessoa que ela não tem a capacidade de entender determinadas coisas, essa pessoa não vai entender. Então, a primeira coisa que acontece é justamente o padrão. Que a gente tem que entender qual o padrão. O primeiro padrão de Deus é levar as pessoas para que de repente esse batismo traga arrependimento. Dá para entender 3.000 anos, por exemplo, vamos contar a partir do momento em que Adão ele sai de lá do Jardim do Éden. Deus disse que ele poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. E Deus proíbe ele, fala para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele escolhe comer, beleza, agora ele vai precisar aprender. Primeira coisa que acontece é que ele sai agora do paraíso e a partir dali a vida dele começa a trazer um monte de coisa, não só para ele, mas para as pessoas que estavam com ele. Ou seja, primeira coisa, ele é afastado, 2 filhos, brigam um com o outro, esse mata, vai para um lugar, vai agora criar uma espécie de império, e do outro lado você vai ver que vai ter uma situação de coisas boas de um lado se manifestando e coisas ruins do outro. Sempre a coisa ruim vai estar matando a coisa boa. Por quê? Porque é justamente a guerra. Paulo ele diz o seguinte, que nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra os demônios que atuam na região espiritual. Só que também o que a gente precisa entender? Primeira coisa que a gente tem que entender, que Paulo está dizendo que o espírito luta contra a carne. Espírito lutando contra a carne. E aí você deve estar pensando, a minha carne está lutando contra o meu espírito. Não, Paulo está dizendo, existe o evangelho dos homens. Os homens são carne, carnal, pessoas carnais, e existe o evangelho espiritual. O evangelho espiritual, nesse exato momento, está lutando contra o evangelho carnal. O que acontece? Quando a gente lembra de Caim e Abel, quem prevalece lá? Caim.
Perfeito? Caim prevalece. Ele mata Abel. Só que depois vem Sete. Sete vai representar o Espírito Santo. A mesma coisa, você vai ver que lá, por exemplo, os homens, líderes religiosos, que vão matar Jesus. E depois de Jesus vem o sete espíritos da igreja, que também é sete, representando a mesma coisa, ou seja, sempre vem algo melhor. Mas primeiro, a carne tem que morrer. Então a luta entre a carne e o sangue. Quando a carne morre, o que acontece? Você cria um juízo, uma consciência. Por exemplo, imagine uma pessoa que dentro de uma religião e ela começou a viver um monte de coisa e essa pessoa começa a entender que essa religião trouxe para ela coisas não legais. Só que essa pessoa ela ainda não tem o discernimento. Por exemplo, você chega para uma pessoa que não passou por aquilo sobre algumas coisas, ela tem o direito de crer ou não crer. E o mais certo é que ela não vai crer. Por quê? Porque na verdade essa pessoa ela não teve a experiência dela. Como ela não teve a experiência dela, quando você falar isso, você vai lembrar justamente o que aconteceu com Adão. Deus disse, se você comer, a consequência é isso. Ele não acreditou. Então a mesma coisa, você precisa ir para que de repente você seja batizado nesse batismo. Aí quando depois do batismo você gera a consciência, aí agora o Espírito Santo vai te convencer do juízo, da justiça e do pecado. E para onde você vai correr? Para os braços de Jesus, que vai te entregar para o Pai. É assim que funciona. Por isso que ele diz que se Deus ele não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Quantas pessoas você conhece que, por exemplo, foram convencidos por homem para que tivesse, por exemplo, num templo fazendo um monte de coisa e de repente essa pessoa sai do templo e faz coisas tenebrosas e as pessoas olham, essa pessoa era crente e tal, aquela coisa. Por quê? Porque não foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. É bem simples. Então o batismo lá de arrependimento é para isso, é para que de repente essa pessoa ela tenha essa evidência com que ela está lidando e de repente ela tenha certeza que aquilo que ela lidou no passado gerou nela uma consciência que de repente essa pessoa agora ela sabe, ela tem convicção daquilo que ela quer. Por isso que a Bíblia ela fala sobre a questão de uma pessoa você poder escolher entre um bode ou escolher, no caso, um cordeiro. Aqueles que já tiveram a experiência com bode não querem mais o bode, que ele vai entender, bode não presta, para mim não serve, eu quero agora o cordeiro, a mesma coisa. O cara que teve uma religião, que é o meu caso, ele vai entender, eu não quero mais uma religião, para mim ela não serve. Mas se um amigo meu, ele estiver precisando de uma religião, eu levo, porque a religião precisa ir tratar ele, para que de repente no futuro, quando ele tiver entendimento daquilo que foi gerado através da religião, ele possa tomar a decisão correta e que não vai estar indo por minha cabeça, mas pela dele. Ou seja, o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo da consciência, ela gera essa consciência na gente. Então você vai fazer tudo, como Paulo disse, apresentai, pois, os vossos corpos limpos. Ele diz que é um culto racional, um culto inteligente, sem precisar que ninguém te diga o que fazer ou por onde ir. Entendeu? É dessa forma. Valeu, forte abraço, fica com Deus e até a próxima.